Felicidade, segundo Aristóteles. Meu nome é Walter Leite. Aristóteles, em seu livro Ética Nicômaco, salienta que felicidade é um bem que todos, de uma forma ou outra, buscam alcançar, mas apenas os virtuosos atingem seus objetivos. No entanto, virtude, naquela época, para Aristóteles, significava que o ente virtuoso é aquele que cumpre bem sua finalidade, telos. Por exemplo, uma faca que corta bem é virtuosa. Um olho que enxerga bem é virtuoso. Um cavalo que cumpre bem sua finalidade é virtuoso. Então, Aristóteles também salientou que felicidade, que eudaimonia, que todos desejam, é o equilíbrio entre dois vícios, o do excesso e o da escassez. Por exemplo, o temerário significa excesso de coragem e o covarde é coragem de menos. Numa guerra, o temerário logo morrerá e o covarde corre no primeiro tiro. O que fica no meio entre o temerário e o covarde? A coragem. Logo, o corajoso é feliz, porque cumpre melhor sua finalidade. Portanto, ele é virtuoso. Vamos para outro exemplo. O perdulário, gasto em excesso. O avarento, gasto de menos. O que fica entre o perdulário e o avarento? O probo. Logo, o probo cumpre melhor sua finalidade. Portanto, o probo é virtuoso. Por isso, é mais feliz. Outro sim, é importante compreendermos que virtude na Grécia Antiga não tinha nenhuma conotação moral como existe na nossa época. Como mostramos acima, naquela época, virtude significava cumprir melhor sua finalidade, o telos. Atingir este bem deve ocorrer em uma prática de toda uma vida. Do exposto fica evidenciado que uma vida justa, equilibrada, é bem mais vantajosa do que uma vida desequilibrada. Logo, ser justo, correto, digno, deve ser uma prática mais desejada, pois representa o caminho para a realização do mais desejado e ansiado objetivo, que é cumprir a finalidade da vida, ser feliz. Ora, hoje se fala muito no caminho do meio. O que o Aristóteles, de uma forma ou outra, está contundentemente defendendo é o caminho do meio. Ele para a época dele, lá na Grécia Antiga, os valores eram outros. A finalidade era outra. Lá existia uma sociedade totalmente diferenciada, onde não existia igualdade, onde existia supremacia da classe social, onde existia o servo que era para servir aos mais privilegiados. Enfim, era uma sociedade totalmente diferenciada. E a virtude não tinha essa conotação moral. E Aristóteles defendia, eu achei genial, maravilhoso, quando ele fala, definindo felicidade como o equilíbrio entre dois vícios, o do excesso e o da escassez, que é o caminho do meio. E hoje, na nossa época, está em voga. Eu não tenho dúvida em afirmar que felicidade na verdade, o caminho do meio. Quem vive de uma forma extremista, seja ideologicamente, seja de qualquer forma, quem vive ideologicamente no extremo, vive mal. Não consegue ter a harmonia, não consegue ter o equilíbrio, não consegue ter uma vida de qualidade. Ele perde, evidentemente, o controle. E, portanto, vive de uma forma mal. Então, felicidade, que é uma coisa que todos desejam, e na nossa época se confunde muito felicidade com prazer, se associa. Na nossa época,
quando você fala em felicidade, lá no inconsciente, você está falando, ou de uma forma ou outra, está de uma forma contundente dizendo que felicidade é prazer. Então, uma vida prazerosa, para muitos, é uma vida feliz. Olha a diferença. Apesar da distância em épocas, a sociedades totalmente diferentes, existe uma diferença gritante. Para a nossa época, a felicidade, de uma forma ou outra, é uma vida prazerosa, é prazer. Já naquela época, é uma vida equilibrada, no caminho do meio. É o equilíbrio entre dois vícios. Pense no que eu disse, faça uma avaliação. Sugiro a leitura do livro Ética Nicomo. Aristóteles foi, para que vocês tenham uma ideia, ele foi discípulo de Platão e ele viveu 20 anos na academia ali, como professor, como aluno, foi tutor do Alexandre o Grande, aquele Alexandre da Macedônia, o grande conquistador, e foi um grande expoente da filosofia. A gente, quando fala na filosofia antiga, a gente fala em Sócrates, Platão e Aristóteles. E, além de filósofo, ele foi cientista, ele foi uma gama imensa. Ele falava, era entendido de assuntos mais diversos. Pense no que eu disse. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber vídeos novos. Dê seu like. Deixe seus comentários.